Está gravando. Uhul! Aqui vou compartilhar minha tela. Todo mundo vendo a tela? Gente, como eu não estou enxergando vocês, eu preciso que alguém me responda. Alguém pode responder? Sim? Sim. Uhum. Tudo certinho? Obrigado. Opa, cadê a exibição? Show, obrigado, gente. Modo tela cheia. Vamos lá, então. Aqui é o bonitinho, né? A gente faz essa palestra, eu faço nas escolas, tá? E é importante que a gente faça aqui também, e vocês vão entender por quê. Aqui, pessoal, a gente vai falar sobre oportunidades, sobre todas as formas que vocês têm de acesso ao ensino superior. Por que é importante a gente fazer a primeira aula? A primeira aula, ela é imprescindível para que vocês saibam assim, olha, se eu não conseguir aqui, eu posso para cá. Se eu não conseguir para cá, eu posso para lá. Gente, é muita oportunidade que vocês têm, e é justamente sobre isso que eu vou falar. E eu não venho falando da boca para fora, pessoal. Eu entrei na URGS pelo celular, tá? Ixi, tem a questão dos ingressos, né? O Kaique entrou. Pessoal, eu entrei na primeira vez na URGS com 17 anos pelo vestibular. Não era um bom aluno, eu vou falar isso para vocês depois, tá? Que eu não era um aluno prodígio, pegava várias recuperações, mas conseguia entrar. Depois entrei pelo Enem, depois consegui uma bolsa em uma outra universidade. Então é muita coisa, é muita chance que vocês têm e que a gente precisa conhecer essas oportunidades para a gente poder, de fato, aproveitar elas, tá bom? Pessoal, quais são as principais formas de ingresso no ensino superior? A gente tem o Enem, tá? Que abre as portas para tudo. Tiago, por que o Enem é tão importante assim? Gente, o Enem vai fazer com que vocês consigam entrar nas universidades públicas, nas universidades privadas com bolsa e nas universidades privadas com financiamento. O que eu quero dizer com isso? Gente, o Enem nada mais é que o Exame Nacional do Ensino Médio, que é uma prova aplicada para todo mundo, em todo o Brasil, ao mesmo tempo, salvo o pessoal da geografia para me orientar, os fusos horários que mudam um pouquinho, mas o Enem, ele tem esse caráter de ser uma prova universal que todo mundo faz, tá? Todo mundo deveria fazer, e a partir da nota que tu tira no Enem, tu consegue, então, entrar numa universidade pública, numa universidade privada. Por exemplo, a URGS, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tá? E a Universidade Federal, ela não paga, você sempre tem que lembrar disso. Universidades federais é como se fosse a escola estadual, que a gente não paga para estudar lá. E a URGS é a melhor universidade federal do Brasil. Então, a gente quer muito que vocês entrem na URGS, não paguem nada e tenham vários outros benefícios. Gente, o ProUni, o que é o ProUni? É o programa que faz com que vocês possam estudar numa universidade privada sem pagar nada. Ou seja, o governo vai lá e paga para vocês estudarem medicina na PUC, por exemplo. Gente, um curso de medicina tá, às vezes, 10 mil reais por mês o boleto, 12 mil reais. Se vocês conseguem ir bem no ProUni, com a nota do Enem, vocês, então, conseguem uma bolsa de estudos de 100% ou 50%. E aí a gente tem o FIES, que é a parte do financiamento estudantil. O que significa? Pessoal, não tenho uma casa, eu quero comprar uma casa, eu não tenho dinheiro para comprar essa casa. O que eu vou fazer? Eu vou financiar, né? Então, é muito importante que vocês tenham bem claro essas 4 grandes coisas. Cíntia, Cíntia não está, ia chamar alguém depois, se algum dos profs tiver que tenha feito ProUni, eu quero que dê um depoimento, mas eu acho que agora não tem ninguém nesse momento. Pessoal, então, vamos recapitular o Enem. Mais 60 mil vagas, 2 mil cursos, 70 faculdades, e aí, o mais legal é que com a nota do Enem, tá, pessoal, vocês vão poder entrar, vocês vão poder aproveitar o FIES, vocês vão poder aproveitar o ProUni e o SISU. Retomando, o FIES é quando eu não tenho dinheiro para pagar o curso numa universidade privada, e a partir dessa universidade privada, eu consigo financiar meus estudos. A gente vai entrar em detalhes sobre eles daqui a pouco. O ProUni, o que é o ProUni? É o programa que paga para a gente estudar numa universidade privada sem nenhuma bolsa. Mas vem cá, e o SISU, Thiago? Não tinha falado desse SISU. Gente, o SISU é o Sistema de Seleção Unificada. O que significa isso?
Significa que todas as universidades do Brasil, elas botam as vagas nesse programa, nesse sistema, e aí a gente, com a nota do Enem, a gente vai lá e se inscreve na universidade que a gente quer se inscrever, no curso que a gente quer se inscrever e no turno que a gente quer se inscrever. O que significa isso? Significa que, conforme o número de matrículas de pessoas se inscrevendo em determinado curso, a gente vai saber qual a nota de corte, que é o mínimo, a menor nota que a última pessoa ficou dentro do número total de vagas. Por exemplo, eu tenho 100 vagas para direito noturno na URGS, supondo, tá? Essas 100 vagas, a nota de corte, ela é sempre a última nota da pessoa a pessoa que entrou no curso com a menor nota. Então, por exemplo, das 100 vagas, a última pessoa entrou com 690. Então, a nota de corte, ela é 690. Não sei se ficou muito claro isso, mas depois eu vou entrar em detalhes. Pessoal, o que são as cotas? As cotas são a maior salvação de todo mundo. Por que é isso? Você sabe muito bem que o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. O Brasil tem aluno que se prepara tem aluno que paga, por exemplo, 5 mil reais na mensalidade do colégio, 10 mil reais na mensalidade do cursinho, e tem um computador top, tem aula particular, tem grupo de estudo, tem tudo, enquanto muitos alunos não têm quase nada disso, né? Então, por isso, as cotas, elas vêm aí para quê? Para ajudar a equiparar essa desigualdade que existe entre o ensino público e o ensino privado. O que significa isso na prática, tá, pessoal? Vocês, quando estão fazendo a inscrição para um curso, vocês não vão estar competindo com as mesmas pessoas que estudaram em colégio privado. O que significa isso, Thiago? Na prática mesmo. Gente, seriam como se fossem 2 bolos. Tem 100 vagas para direito, tá? Ok? 100 vagas para direito. Dessas 100 vagas, 50 são para quem estudou em colégio privado e as outras 50 é para quem estudou em colégio público. Então, é isso. Isso são as cotas. As cotas são essa separação e essa reserva de vagas para quem estudou em colégio público. Essa é a primeira cota, tá? Estudou em colégio público. Aí tem outras várias cotas. Tem a cota de quem tem um salário, recebe mais de um salário mínimo e meio de renda per capita familiar. Tem cotas étnicas, que é para as pessoas que são autodeclaradas negras, pardas ou indígenas. E aí, conforme a modalidade da cota, a gente normalmente precisa conseguir menos pontuação ainda. O que significa isso? Porque a gente sabe que existe essa desigualdade, né? A gente sabe que o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, que o Brasil tem gente que tem Porsche, tem gente que não tem casa, que tem gente muito rica e tem gente muito pobre. E a desigualdade econômica, ela também se traduz na desigualdade educacional. Então, no momento que tu tem muito dinheiro, normalmente tu consegue comprar uma educação melhor. E quando tu não tem dinheiro, tu não consegue acessar uma educação de tanta qualidade assim, porque muitas vezes falta estrutura, falta recurso. Vocês conhecem a realidade da escola pública, assim como a gente. Então, é por isso que é tão importante que vocês saibam que vocês não estão competindo com as mesmas pessoas. Vocês vão estar competindo sempre com quem entrou quem estudou em colégio público. E aí isso já dá um alívio, né? Pô, eu não estou competindo com aquele cara que passa o dia inteiro estudando, Thiago, eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, e aí me sobra o fim de semana para estudar, enquanto tem gente que está estudando todos os dias. Então, normalmente essas pessoas estudam num colégio privado, fazem um cursinho, e aí essas pessoas não têm cotas. Ficou claro isso para vocês, pessoal? O que são as cotas? Gente, se vocês puderem dar um ok só para eu saber. Sim. Eu vou mostrar. Sim, show. Então tá. Então, pessoal, cotas, muito importante, tá? Muito importante vocês saberem dessa questão. Na prática, pessoal, olha só, ampla concorrência é quem não tem nenhuma cota, tá? Isso aqui é só um exemplo bem antigo que eu uso. Aqui, a nota mínima para o cara entrar na universidade de administração era 607. A primeira cota é de que tu estudou em escola estadual. Aí tu precisa fazer 692. Isso aqui já são, tipo, sei lá, 7 perguntas, 7 ou 8 acertos. Se tu estudou em colégio estadual e tu é considerado baixa renda, Thiago, o que é baixa renda? É quando a tua família
não ganha mais do que um salário mínimo e meio per capita. Thiago, me explica esse troço do per capita, que eu já ouvi falar várias vezes e eu não entendi muito bem o que é. Gente, per capita é quando tu pega a renda das pessoas que trabalham, que moram com... vamos lá, na minha casa mora eu e a minha namorada, Alexia, por exemplo. Eu e minha namorada, a gente ganha, supondo que R$ 1.000 cada um. A minha renda per capita, nesse caso, ela é de R$ 1.000. Por quê? Porque eu vou somar a renda de quem trabalha e dividir pelo número de pessoas que moram nessa casa. Então, por exemplo, supondo que eu more sozinho e eu tenho um salário de R$ 1.000. A minha renda per capita é 1.000. Agora, se eu moro, eu e meu irmão, bebê, são 2 pessoas que moram nessa casa. A renda per capita, nesse caso, vai ser 500. A renda, para tu ser considerado... Tem um cachorro ali. Para tu ser considerado baixa renda... Peraí, pessoal. Para tu ser considerado baixa renda, tu tem que ter... Tu pode ter, no máximo, um salário mínimo e meio per capita. Então, tu soma a renda de quem trabalha na casa e divide pelo número de pessoas que moram. Gente, é muito importante que vocês tenham a noção dessas modalidades de cota. Por quê? Porque olha aqui a diferença. Se tu estudou em escola estadual e é autodeclarado baixa renda, a tua nota desce para 590. Olha aqui a diferença entre ampla concorrência e essa aqui, por exemplo. Ou se tu é autodeclarado preto, pardo, indígena, e não é baixa renda, já são 650 pontos que tu precisa fazer. Vocês estão entendendo que, de acordo com a condição e a realidade de vocês vão precisar fazer uma nota diferente? Isso é muito bom. Isso é muito bom. Só que, por favor, vocês têm que ter isso aqui na ponta da língua para vocês saberem em qual modalidade vocês vão se inscrever lá na frente, mas isso aqui é depois do Enem, tá? Primeiro vamos estudar, vamos se focar no Enem, mas vocês precisam saber, normalmente vocês não precisam de notas tão altas quanto quem estudou em colégio privado. E aqui é a diferença, aqui é mais ou menos como funciona a história. São 100 vagas no curso, 50 são para os alunos de escola pública e 50 são para os alunos que não estudaram em escola pública. E aí, aqui vai dividindo entre quem tem um salário, menos do que um salário mínimo e meio e quem tem mais de um salário mínimo e meio. Aí são 25, 25, aí aqui para as cotas étnicas e etc, tá? Pessoal, isso aqui é muito bom, isso aqui foi um grande avanço social, a gente conseguiu, a URGS, muitas vezes ela era conhecida por ser uma universidade muito elitista, por ser uma universidade, por ser até contraditória, porque, bom, quem tem dinheiro normalmente vai para a URGS e não tem que pagar, por quê? Porque daí consegue se preparar para o vestibular, e aí, durante muito tempo, a URGS foi uma universidade muito de pessoas privilegiadas, e agora não, desde que as cotas se instauraram lá em 2009, mais ou menos, ou 2011, não lembro agora direito, a gente teve uma mudança muito radical no perfil do aluno da URGS. Muita gente é de origem humilde, muita gente que está sendo o primeiro formado da família, muitas pessoas simplesmente que até então nenhuma geração tinha estudado, passou a estudar. Então a URGS hoje ela é muito mais plural, claro que tem gente com grana, claro que só que é muito mais misto o perfil agora. Por que eu falo tanto da URGS, pessoal? Porque é a nossa Universidade Federal aqui do Rio Grande do Sul. Quase todos os nossos profs são do Rio Grande do Sul, né? Eu sou de Gravataí aqui, muitos profs são de Porto Alegre e Gravataí, e muitos de vocês que são alunos aqui são de Gravataí também. Claro que a gente tem, acho que alguns alunos do Rio, tem alunos aí de outros lugares, tá? A Unirio, enfim. Mas todas as universidades federais funcionam da mesma forma, tá bom, pessoal? Gente, vocês têm que só nunca esquecer, tá? As universidades públicas e as universidades privadas são coisas bem diferentes, né? Porque a pública tem essa questão das cotas. A privada, não. Porque a privada, tu faz o vestibular, tu passa e tu paga. Se tu não tem o ProUni nem o SISU, né? Então, é preciso que vocês tenham muito claro o que vocês querem. Né? Ah, Thiago, eu acho que eu não me importo de estudar numa PUC e financiar. Beleza. Ah, Thiago, eu quero estar na URGS. Tranquilo, sabe? Então, cada universidade tem as suas especificidades. Mas isso aqui que a gente está falando das cotas são só para as universidades públicas. Pessoal, prova do Enem, tá? São 2 dias. Ela é uma prova... Como é que é a prova do Enem? A prova do Enem, ela é uma prova de resistência, tá? O que eu quero dizer com isso? É uma prova, pessoal, que vocês têm que se preparar de várias formas. Ninguém vai para um jogo, nenhum jogador de futebol profissional vai para o jogo sem ter um condicionamento físico, por exemplo.
E o que é essa prova? São 90 questões num dia, tá? São 5 horas e meia, ou são 6 horas e meia de aula, de prova, que tu tem que estar concentrado, tu não pode mexer no celular, tu não pode nem levar relógio, mal pode ir no banheiro, tu não tem o tempo, né? O tempo é um troço muito louco, eles pegam um adesivinho e vão riscando de meia hora, vão tirando assim, nossa, é um horror, mas tá bom. O que eu quero dizer? Eu não quero apavorar vocês. Quero dizer para vocês que vocês precisam treinar, e vocês precisam estar habituado àquela prova. A forma como o Enem pergunta as coisas. Gente, o Enem é uma prova muito mais generalista, uma prova muito mais de interpretação de texto. Claro que a gente sempre vai precisar de conteúdo, a gente sempre vai precisar de alguns conhecimentos, tudo mais, mas ela é uma prova que exige mais de vocês de interpretação de texto do que propriamente do conteúdo quando a gente compara com o vestibular da URGS, por exemplo. Então, a segunda grande questão que eu quero dizer para vocês é, pessoal, por favor, se preparem. Como é que eu me preparo, Thiago? Vocês têm que fazer as simulações das provas. Eu passei assim. Depois que eu formei em Ciências Sociais, em Sociologia na URGS, eu estudei pelo menos 7 meses, só fazendo prova, olhando a aula no YouTube, me preparando em casa. E aí eu consegui, por quê? Porque eu tinha essa consciência da prova, eu conseguia entender quanto tempo poderia levar em cada uma das questões, porque, gente, vocês têm aí 1 minuto e meio, 2 minutos para resolver cada questão. Então, tem várias macetes, várias artimanhas que vocês precisam ir se habituando, mas tudo isso vocês vão conseguir se habituar, vocês vão ter esse tempo, mas que precisa ficar claro para vocês, que é uma prova de resistência e que vocês têm que treinar muito para fazer ela, tá bom? Então, aqui, segundo dia, enfim. Pessoal, listas de espera. Gente, é uma loucura isso aqui. Ah, Thiago, eu me inscrevi no SISU, me inscrevi na universidade e eu não passei, fiquei na lista de espera. Gente, a lista de espera, ela roda muito, 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 muito mesmo. Por exemplo, aqui nesse curso, olha só que doideira. Aqui tinha, sei lá, 25 vagas. Matriculado, tinha 27 vagas. Aqui, um monte de gente que está esperando as vagas. E aí, aqui, por exemplo, teve gente lá no final que conseguiu a vaga. O que eu quero dizer com isso? Gente, muita gente que faz o Enem, que faz o SISU, se inscreve no curso e às vezes não vai. Por que não vai? Ah, porque a pessoa tentou passar por exemplo, eu posso, da minha casa, me inscrever para fazer o curso na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Só que daí, eu passei no curso que eu queria, mas no Rio Grande do Norte. Mas, gente, eu tenho que andar 8.000, 9.000 quilômetros até o Rio Grande do Norte, me mudar toda a minha vida, enfim. Muita gente acaba não passando. Ou ainda, muita gente não quer, acabou que não quis aquele curso que escolheu e renunciou. Então, a lista de espera, às vezes, chega a ter 15, 18 listas de espera para um mesmo curso. Isso aqui tudo para as universidades federais. Então, mesmo que às vezes a gente não passe de primeira, muita gente acaba passando depois. Com certeza vocês já devem ter visto algum amigo mais velho, alguma amiga mais velha, que no meio do nada, assim, disse, passei na universidade. Sim, porque ela passou pela lista de espera. Então, isso é muito legal que vocês saibam que, mesmo depois que a gente tem o resultado, às vezes a gente ainda tem a chance de conseguir ingressar na universidade. Pessoal, com a nota do Enem, vocês podem estudar em Portugal, tá? É muito curioso isso, porque desde 2014 existe um acordo, né, com Portugal para isso. E é bem legal, assim, porque, claro, tem que pagar uma taxa, tá, pessoal? É um curso que são as universidades públicas de Portugal, vocês têm que pagar, tipo, 300 euros por semestre, tá? 300 euros por semestre, daí 1.000 e poucos reais se fosse aqui no Brasil, por exemplo, né? Tipo, e daí tu multiplica 300 euros por 5, né? E aí isso dá um valor lá e tudo mais, e paga semestralmente. Então, às vezes, vale a pena se vocês querem um dia morar fora e tal. A URGS é uma delícia, por quê? Porque a URGS paga bolsas para vocês estudarem durante um período fora do país. Por isso que a gente é tão Team URGS. A gente ama a URGS aqui. Claro que a gente ama as outras universidades também, mas a URGS ela tem vários benefícios para vocês, que a gente vai entrar aqui em detalhes daqui a pouco. Mas isso aqui é importante que vocês saibam, tá? Com a nota do Enem, vocês conseguem se aplicar para universidades fora do Brasil, tá? Em especial aqui em Portugal. Gente, então agora falar sobre o SISU. O que é o SISU?
tinha explicado antes, é o Sistema de Seleção Unificado. O que é esse Sistema de Seleção Unificado? Ele é o sistema que as universidades cadastram as vagas e depois os alunos se matriculam nessas vagas, nos cursos que eles querem. Já, como é que eu sei que eu passei ou não? Bom, pessoal, tem um monte de gente olhando as notas, vendo qual é a nota média em cada um dos cursos, tudo mais. Por quê? Porque na prática, quando tu faz a prova do Enem, tu tem tipo um score, que seria como se fosse uma nota básica que tu tem ali. E aí, com a nota básica, tu tenta uma vaga naquele curso específico que tu quer. E aí várias outras pessoas estão fazendo isso ao mesmo tempo. Então, é como se fosse um sistema de ranqueamento. É tipo um leilão. Que daí tu vai lá e bota a tua nota no curso que tu quer. São duas opções que vocês têm. E aí o SISU organiza tudo isso. Lembrando, Thiago, posso me inscrever na Universidade Federal do Pará, aqui do Rio Grande do Sul? Posso. Vocês podem se inscrever em qualquer universidade pública do Brasil com o SISU, tá bom? E o que é o SISUTEC? É o Sistema de Seleção Unificada para Educação Profissional. Tiago, eu não sei se eu quero fazer um curso técnico agora ou uma graduação. Gente, o curso técnico sempre é uma opção legal. Por quê? Porque é uma opção que é um curso menor e muitas vezes ele tem um retorno financeiro mais rápido. Ah, por exemplo, eu quero fazer, Thiago, eu não tenho muita grana, eu preciso, tipo, ganhar mais agora. E eu quero estudar alguma coisa. Bom, às vezes a pessoa vai lá, faz um técnico, enfermagem, um técnico, enfim. E no SISUTEC é o sistema que faz a seleção para os cursos técnicos no Brasil inteiro também. Como é que eu faço isso? Pela nota do Enem. Vocês estão entendendo que tudo é pela nota do Enem. Tudo é nota do Enem. Por isso que o Enem ele é tão importante na vida de vocês. Ele faz com que vocês... Bom, vamos lá. SISUTEC, então, é muita vaga, tá? 400 mil vagas, é um monte de coisa. Vamos lá para a Uni. Lembrando, agora a gente fecha essa parte de público, tá? SISU, tá? A gente esquece um pouquinho a parte das universidades públicas e a gente volta para as universidades privadas. O que são as universidades privadas? São aquelas universidades que a gente tem que pagar o boleto no fim do mês. Ninguém gosta de pagar boleto aqui, eu imagino, né? Então, as universidades privadas a gente tem que pagar. Só que o ProUni é o programa do governo que faz com que a gente possa ter a oportunidade de estudar numa universidade privada sem pagar nada. Tem muita gente que consegue vaga no ProUni. E como é que eu faço? Pelo Enem. Eu tenho que ter a nota do Enem para me inscrever no ProUni. E aí tem duas formas. Tem a bolsa de 100% e a bolsa de 50%. Essa questão do percentual da bolsa, para eu pagar o ProUni pagar o curso inteiro para mim, ou só uma parte do curso, é de acordo com a renda que a gente tem. Que também fala sobre o salário mínimo por pessoa, né, o salário per capita. Eita, peraí que eu tô só... Aí, foi. Então, ficou claro isso para vocês, pessoal? Galera, ProUni, eita, Nicole, vocês tinham levantado a mão. Vamos fazer uma pausa aqui. Pausa para dúvidas. Pessoal, alguém tem uma dúvida até aqui? Podem falar, tranquilamente. Nicole, quer falar? Bianca? É uma pergunta para calcular a questão da renda per capita. Eles não descontam os gastos da pessoa? Olha, Bianca, assim, ó, em tese não, tá? Em tese não. Tu tem que pegar essa... Eles fazem uma leitura bem formal, assim, tipo, tu recebe um salário mínimo e meio a mais, aí a tua cota vai ser de baixa renda, ou vai ser a mais de um salário mínimo e meio. Então, assim, ó, eu tenho quase certeza que não opera com desconto de gastos. Né? Tá. É ruim, né? É complicado, porque daí... Mas pelo menos tem uma cota, tá? Já tem uma cota. tem ainda uma chance. Já tem uma das modalidades de cota, vocês já têm, né? E nesse caso, eles consideram o salário bruto, não é nem o líquido, é o bruto lá que está na carteira assinado. Então, realmente, é tudo que eles consideram, teoricamente, o que tu ganha, não, sem aqueles desconto tudo do imposto, do INSS. Peraí que tem gente com dúvida aqui. Alguém tem dúvidas no chat? Vamos ver. Para as escolas federais. Escolas federais, a inscrição é por edital, tá, pessoal?
Por exemplo, aqui tem o IFSU, a inscrição é por um edital que eles lançam, não é pelo Enem, tá bom? Mas, se eles oferecem cursos técnicos, a gente pode acessar pela nota do Enem. E também diretamente por lá. Tiago, eu quero falar uma coisinha. Claro. Gente, quanto à URGS e a questão das cotas por renda, né? Assim, um conselho que eu dou, que me deram na época também, que só coloquem essa opção de renda quando realmente vocês têm certeza que vocês vão poder apresentar toda essa documentação que eles pedem depois, porque a URGS, ela é bem chata com isso, e eu já presenciei algumas pessoas que, na hora de apresentar os documentos, acabou não conseguindo e perdeu a vaga, tá? Então, eles são bem criteriosos, é bastante coisa, tá? É bastante coisa que tem que apresentar. Eles pedem até a alma dos nossos pais, das pessoas que moram com a gente. Então, pedem extrato bancário, muita um monte de coisa. Muita coisa, galera. Então, não mintam exatamente nem pro SISU. Não mintam que vai... É a pior coisa, imagina, anunciei, passei na universidade, galera, que felicidade. Aí tu vai lá te inscrever, e aí a pessoa é branca e bota uma cota étnica, pô. Da putagem. Exatamente também. Isso. Então, por favor, não façam isso. Bom, no meu caso, que não tem uma renda fixa, pois trabalha com autônomo. Aí, quando tu não tem renda fixa, tu vai ter que apresentar teus gastos, os teus rendimentos. Eu acho que eles fazem uma média daí. Eles analisam um período, tá? Mas aí fica um pouco mais... tem que sempre comprovar alguma coisa. Por exemplo, Thiago, eu sou tão pobre que eu não tenho sequer uma conta bancária. Beleza, tu vai ter que ir lá no Banco Central e fazer um certificado de que tu não tem nem banco, tu vai apresentar um certificado de que tu não tem nem conta bancária. Por exemplo, tu tem que provar até que tu não tem. Mas beleza. E para entrar pelo ProUni, tem cota? Não tem cota, gente. O ProUni é a nota do Enem daí. Ai, meu Deus, me pegou. Eu tenho quase certeza disso, tá, pessoal? Porque eu não fiz o ProUni, mas se eu não me engano, o ProUni não tem cota também, porque as universidades são privadas, é de acordo com a tua bolsa, é de acordo com a tua nota do Enem. Tem cota, Thiago, e agora tem a cota até mesmo para quem estudou totalmente em escola privada. É verdade! Tem cota, então étnica, tem cota para quem estudou ali todo o ensino médio em escola pública, quem foi bolsista, daí de escola particular, esses são os principais. Daí, se sobrar vaga, só se sobrar vaga, é que daí as pessoas que cursaram totalmente no o ensino médio em escola privada que vão poder, então, tentar a bolsa. Primeiro momento é cotistas, sim, daí tem étnico. Depois, segundo momento, quem estudou totalmente em escola pública ou, né, estudou metade de escola pública, metade com bolsa em escola privada, ou totalmente em escola privada com bolsa. Então, tem essa diferenciação. Daí, o último, que agora tem novo, né, que faz, acho que 2 anos, tem o último agora, daí sim, quem estudou totalmente em escola privada, mostrando, então, que tem a renda, né, um salário e meio per capita por pessoa, no máximo, ou para 50% de 50%, um salário mínimo per capita para 100%, né? Mesmo daí quem estudou em escola privada tem que mostrar que recebe no máximo do máximo isso, e daí depois tem a de 50%, que eu não lembro até quanto de salário é. Boa. É 2,5%? Carol, tu é maravilhosa. É que eu fui pra Uni, né? Tu é pra Unista, é verdade. Pra Unista na PUC. É verdade. Ó, pessoal, a prof é a Carol. De gel. A Carol de gel. Ela passou na universidade privada. E eu? Com bolsa de estudos pelo ProUni. É um exemplo vivo, existe. Estudei na PUC, gente, no meu caso, eu era de escola pública, totalmente, tá? Quem é de Gravataí sabe, eu estudei meu ensino médio ali no CIEP. Então, ali, fiz toda a documentação, tudo. Geralmente, o governo dá uma lista que as faculdades têm que seguir. Algumas mudam algumas coisas, outras mudam outras. Então, assim, o documento que eu entreguei para a PUC não vai ser, talvez, totalmente o mesmo documento, a mesma documentação, que alguém vai entregar para a Cezuca. Às vezes, uma faculdade pede uma coisa a mais, outra faculdade pede uma coisa a menos. Eu lembro que, quando eu entrei, eu tinha que ir no Detran
pegar o nome de cada, o CPF de cada componente que morava junto comigo, ir no Detran e eles baixar uma ficha dizendo quantos carros tinha cada pessoa na minha família. Ah, mas meu irmão tem 13 anos, ele não tem carro, mas tinha que, mesmo com 13 anos, eu tinha que ir lá baixar com o CPF dele dizendo que ele não tem carro. Só nessa brincadeira eu tinha gastado R$20 para cada pessoa. Meu irmão passou ano passado também na PUC, ele faz administração via ProUni, e ele não precisou apresentar essa documentação. Então, a documentação, ela muda de um ano para o outro, de uma faculdade para outra. Geralmente, o que tem ali de normal? Os contra-cheques. Se tu não tem uma renda fixa, tu tem que mostrar 6 contra-cheques. Se a tua renda é fixa, tu tem que mostrar somente 3. Tem que mostrar todos, de todos os bancos. Ah, eu tenho pelo PicPay, que é online, eu tenho pela Nubank. Mostra. Daí, no PicPay, tu tem que ainda pedir para eles, porque eles não dão um contra-cheque ali na hora. A renda, desculpa, contra-cheque não, o extrato, eles não dão o extrato ali pelo... Então, tu tem que mandar um e-mail para eles pedindo o extrato bancário, porque tem que ter o extrato bancário de todos os bancos, de todo mundo que vocês colocaram lá, então, o nome na ficha de vocês na hora de se inscrever para o ProUni. Então, tem uma série, né, de coisas, é uma pasta gigantesca que se entrega de documentação. Então, assim, não deixem para a última hora, tanto pelo ProUni quanto pelo SISU, ali para renda baixa. Não, gente, é sério, é pastas e pastas de documentação e documentação que às vezes vocês se perdem de tanta coisa, porque o pai tem que correr para tal banco, a mãe tem que correr para tal banco. Ah, mas meus pais são separados. Mesmo assim, morando em casa separada, vocês aí vão provar com quem vocês moram, mas a renda daquele do pai que está em outra casa tem que ser contada junto, gente. Porque, teoricamente, talvez ele é responsável por vocês. Ah, mas eu não tenho contato com meu pai. Então, via, né, o cartório, tudo, tem que comprovar que teu pai não tem, porque tu tem que comprovar, então, para a faculdade que tu não tem contato nenhum com essa pessoa, que essa pessoa tu não sabe nem onde é que ela mora, porque eles vão pedir de todo mundo. Ali até certidão de casamento eles pedem, ali comprovante de divórcio, tudo eles vão, então, pegar nos mínimos detalhes essa comprovação. Ah, Sora, é muita dor de cabeça, muita confusão. Naqueles diazinhos gente, vocês fazem uma correria, cada um vai para um lado, se dividam, mas depois vale muito a pena, entende? Vale a pena. É algo que, assim, ó, só de, que nem o Thiago falou, só de não ter um boleto bancário lá me esperando no final do mês, mais um boleto, né? Mais um. Isso já ajuda horrores. Não, pessoal, né, Carol, é exatamente isso. Ah, Thiago, é função, tem que pedir os extratos. Gente, vocês vão estar deixando de gastar 70 mil, 100 mil reais. Vale incomodação, né? Então, por isso, não deixa para o último dia. Já viram que passaram, já vão correndo atrás da documentação. Hoje em dia tem vários cursos aí, um curso numa universidade tradicional dessas não baixa de 2 mil reais, não baixa de 1.500 reais. Agora, claro, os cursos EAD são mais em conta, etc. Mas os cursos mais tradicionais, gente, é caro. Então, vale a pena tu fazer toda essa correria, tu ir atrás, porque na prática, o que é? Gente, é um programa destinado para quem não tem dinheiro para pagar. Então, muita gente tenta se aproveitar disso. Muita gente que tem grana vai lá e se inscreve, tal. Por isso que é tão chato, tão criterioso. Bom, a gente mora no Brasil, sabe? Todo mundo sempre... Alguém tentando passar a perna em alguém. Então, por isso é tão importante que a gente se esforce, né? Para se inscreva, use a nota do Enem para se inscrever no ProUni, porque, assim como a Carol, que vai estar dando aula para vocês também vão poder estar aproveitando essas oportunidades. Ô, Thiago, uma outra pergunta. Mas essa questão assim, de documentação dos extratos, tudo seria só para quem mora com os pais ou familiares na mesma residência? Digamos... exemplo, eu moro sozinha, né? Mas tu é de menor? Não, sou de maior. Ah, então é tranquilo, daí tudo não precisa. É só para quem já é de menor, porque tem gente que já mora com namorado, com namorada, já com 16, 17 anos, e mesmo assim, como é de menor ou não foi emancipado, daí tem que comprovar a renda dos pais. Ah, sim. Uhum. Obrigada. Que show. Vamos voltar aqui para as perguntas e depois a gente vai para a interpretação de texto. Para mim é caótico, tem que ler. O Andriele, não tem problema. É leitura, tu vai te habituando, é como se fosse a forma como o Enem cobra as coisas, ela tem um padrão, ela segue um fluxo, então tu vai te habituando e lê muito, tem que ler muito ajuda muito. Pessoal, agora a Samara foi respondida, deixa eu ver quem mais.
Quem estuda em rede privada com bolsa, mais 50% tem como se inscrever no ProUni. Bom, foi respondido também. No meu caso, que estudei em escola pública, tenho que comprovar a renda também. Gente, a modalidade de cota de baixa renda, vocês têm que comprovar a renda. A modalidade de cota de renda independente, aí não precisa, porque daí vocês supostamente estariam subindo, né, ultrapassando um salário mínimo e meio per capita a renda familiar. Isso no SISU, gente. No ProUni sempre terá que ter comprovação de renda. Isso. ProUni é comprovação de renda. SISU daí tem duas modalidades de escola pública. Escola pública, renda superior ou renda inferior. Geralmente, a da renda inferior é, como o Thiago tinha falado antes, a nota é menor. Mas que nem a Carol também falou, vocês têm que cuidar muito, porque às vezes a pessoa passa e ela não consegue comprovar essa renda inferior. Entende? Então tem que ver já, veja a documentação que a URGS pediu esse ano, veja se vocês conseguem entregar tudo aquilo ali, se tem como, se não, a minha dica é renda superior, que daí vocês não têm essa dor de cabeça de correr e perder a vaga. Gente, a Ju nos mandou uma mensagem muito importante aqui. Eu sou nova, quando tem que mostrar isso de renda? Pessoal, isso aqui da renda é lá depois. A gente, por exemplo, primeiro faz a nota do Enem, recebe a nossa nota, a gente se inscreve, depois da inscrição, aí a gente tem o resultado final, daí a gente apareceu lá na lista. Tem 50 vagas, daquelas 50 vagas, a Ju ficou em 29ª, por exemplo. Aí ela usou a modalidade de cota de baixa renda, aí lá depois, lá na frente, tu vai ter que fazer essas questões das comprovações, tá? Então, fiquem tranquilos que, primeiro, eu acho que vocês têm que focar no estudo, mas nunca se esqueça que não dá para mentir para o INEP, não dá para mentir para as universidades, porque todo mundo se dá problema, tá? Bom, vamos voltar. Carol, quer fazer mais algum comentário? Não, pode ir, se eu precisar eu vou contribuir. Ai, obrigado, Carol. Obrigado. De nada. Você é maravilhosa. Vocês são maravilhosos. Deixa eu voltar aqui e compartilhar. Então, aqui do ProUni a gente já falou bastante. Aqui no SISU, por exemplo, pessoal, você sempre tem duas opções de curso. A primeira opção e a segunda opção, tá? Primeira opção, eu posso me inscrever em Direito Noturno na URGS e a segunda opção, Direito Diurno na URGS. Eu posso me inscrever em Direito Diurno na URGS, na primeira opção, e na segunda opção, Direito Diurno na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. O que significa essas opções? Gente, se tu não passou na primeira, tu tem a chance de passar na segunda, tá? Então, se eu não passei na primeira, normalmente o pessoal bota, tipo assim, o curso que eu mais quero na primeira opção e o curso que eu faria na segunda opção, caso eu não tenha nota, tá? Então, vocês têm essas duas opções para fazer. Aqui, daí, a questão da seleção das cotas. Vamos voltar para o FIES agora. Gente, lembra que eu falei lá no início da história da casa, que ela é financiada e tudo mais? Gente, aqui no FIES, a gente também, para poder fazer uma universidade privada, por exemplo, pessoal, não passei no SISU, uma universidade pública, fiquei nas listas de espera e não quero esperar. Não consegui uma vaga no ProUni numa universidade privada, com bolsa. Então, eu ainda tenho a opção de fazer um FIES. O que é o FIES? Então, esse financiamento estudantil. Basicamente, para a gente entrar no FIES, a gente não pode zerar a redação, a gente não pode ter uma renda bruta acima de 3 salários mínimos, tal, per capita também. E uma coisa que eu esqueci de comentar, né, pessoal, que vocês têm que fazer muitas redações, porque nenhum desses programas, nenhuma universidade, no SISU, por exemplo, vocês não podem zerar a redação. Então, se vocês zerarem a redação, vocês estão desqualificados. Ô, Bianca, dá uma palavrinha aí que eu te vi agora aí. Só, todos os programas, vocês precisam, pelo menos, fazer uma redação que não seja desqualificada, tá? Bi, dá um alento para eles. Eita, te peguei de surpresa agora, Bianca. Bianca Zanck. O Carol também, né? Bom. Fala, Bi. Bom dia, estão ouvindo? Estamos. Bom dia.
Bom dia. Bom dia. Bom dia. E, quero dar as boas-vindas, então, né, para os calouros Calouros. e futuros calouros, né? E dizer que para a gente, assim, que passa, que tem o privilégio de passar por uma experiência assim, a gente, primeira coisa, a gente só está retribuindo, né, dando a nossa contraprestação, né, já que quem conseguiu, né, até acho que eu e a Tânia, né, Tânia, tu não te escapa, eu e tu somos as mais velhas, não parece, mas somos. As tias, horrível, Carol. A gente tem uma obrigação moral, né, e legal também, né, de dar essa contraprestação para vocês, tá? Sobre redação, né, a gente, até eu e a Carol tinha conversado no semestre passado, da gente conseguir estender um pouquinho mais as aulas, porque é um pouco diferente, né, a metodologia que a gente usa, né? A gente procura fazer um trabalho de acordo, né, com né, o que o Enem apresenta, né, e procura também ter eu gosto muito de conversar assim com os alunos, né? Porque cada um tem uma história para contar, assim, né? E coisas que a gente não, que às vezes a gente não se dá conta, né? Falta um pouco de sensibilidade também da parte da gente, né? E aí a questão do se colocar no lugar, né? O se colocar no lugar é muito além do que, não, eu te compreendo, eu compreendo, né? O se colocar no lugar é saber que aquela pessoa é diferente de ti, né? É saber que o que às vezes dói em ti não dói nela, tanto assim, ou dói muito mais nela, porque cada pessoa é diferente, né? E, então, eu acho que a troca que a gente tem aqui, ela é extremamente gratificante, né? E para cada conquista, né, de um de vocês, eu digo, é uma emoção, assim, é quase como se fosse um filho da gente que quando entra na universidade, sabe? É quase não, é como se fosse, sabe? Porque o filho, né? Para o meu filho as coisas foram mais fáceis. Eu consegui pagar um cursinho particular para ele, né? Então, para ele foi mais fácil entrar na federal. E e sem eu saber, né? Um dia eu estava digitando o currículo dele, arrumando o currículo, aí eu me dei conta, ele disse, não, mas eu não sabia que tu dava aula num cursinho popular. Em Santa Maria ele dava aula num cursinho popular. Então, indiretamente, a gente acaba passando para os filhos, né? Alguns valores que eu acho que são fundamentais, principalmente nessa questão de dar e receber, né? E Obrigado, dar e receber. Obrigado, Bia. Maravilhosa, maravilhosa. Tu viu que tava saindo vários coraçõezinhos aqui, né? Gente, então, assim, só para a gente fazer esse encaminhamento, vocês não podem deixar de fazer uma boa redação, de treinar a redação, e a Bianca e a Carol vão estar aí firmes para ajudar vocês, sempre com muito carinho, com muito cuidado, ajudando, auxiliando a fazer a melhor redação possível, porque vocês não podem zerar a redação, vocês não podem zerar, porque se vocês zerarem, vocês não vão poder acessar o FIES, não vão poder acessar o ProUni, o SISU, nada. Claro, vocês vão poder fazer outros vestibulares nas universidades privadas, né? Mas aí, tipo, todos esses programas legais não tem como participar se vocês zerarem a redação. Então, tratem muito bem essas mulheres maravilhosas aqui. Tratem muito bem todas, né? Todos. Mas... Para concluir, a redação, tu não precisa escrever um compêndio, né? Tu tem que ter a estrutura dela ficar enxutinha, né? Tu não precisa devagar, até porque quanto mais se divaga, mais chance tem de tangenciar, né, Carol? E fugir do tema. O importante é seguir aquele passo a passo, né? A estrutura da redação, né? Quanto mais enxuta, quanto mais a gente escreve, mais chance a gente tem de tangenciar, de fugir do assunto, né? Então é melhor fazer uma redação mais enxuta, né? Se ater realmente naquilo que a gente vai propor, né? Na estrutura da redação, no tema proposto, né? E é isso aí. Obrigado. Então tá, galera, para a gente
Então aí já fechamos 1 hora, temos que chegar, temos que ir. Tá quase, tá, pessoal? Tem mais uns 10 minutos e a gente já vai liberar esse primeiro encontro. Lembrando, né, galera, que esse é o encontro mais tranquilo de todos, viu? Esse aqui a primeira é o aulão só, mas depois vocês vão ficar aí das 9 ao meio-dia e pouquinho estudando com a gente, tá? Só hoje que é mais tranquilo. Então, não se esqueçam, eu posso financiar meu curso se eu quiser, né, pagar numa universidade privada. Eu começo a pagar só depois que eu me formo, tá? Nunca se esqueçam disso. E eu consigo um primeiro emprego, tá? Então, tu te forma e consegue um emprego, e aí tu passa a pagar o FIES. Pessoal, é um empréstimo, tá? Não esqueçam disso. Vocês vão ter que pagar ele, mas não vão precisar pagar no início, tá? Gente, agora vamos falar rápido da URGS, porque é a nossa xodozinha. Eu, desde os 17, tô nela, e sou apaixonado por essa universidade, com todas as minhas forças. E como eu tinha dito para vocês, eu não era um bom aluno, assim, não era um aluno prodígio, nem nada, ia mal em química, física, matemática, ficava em recuperação e tudo mais, mas eu passei a estudar o que eu gostava, eu me esforcei ali para passar no vestibular, né, para estudar aquelas matérias que eu era bom, porque nem todas as matérias que tu enfim, que tu precisa estudar, elas vão ter um peso maior na hora da conta. Eu vou mandar para vocês depois uma coisa muito importante, que é o termo de adesão da URGS ao SISU. Gente, se tu faz direito, ou se tu faz engenharia química, por exemplo, cada uma das matérias ela vai ter um peso diferente, cada uma das áreas vai ter um peso diferente para tu entrar. Então, quando tu fala de engenharia química, com certeza ciências da natureza vai ser peso 3 e linguagens ou ciências humanas vai ser peso 1. Então, vou falar sobre isso para vocês um dia, tá? Mas o que eu quero dizer é que foi uma grande alegria eu ter ingressado, mesmo não sendo um aluno, enfim, que nem muita gente às vezes estuda muito e tal. E o que eu quero dizer para vocês é que todo mundo consegue, tá? Basta a gente se esforçar um pouco, da gente ter disciplina e estudar aquilo e ver o sentido nisso tudo, tá? Então, aqui o vestibular da URGS é uma outra forma de vocês entrarem na universidade. Como assim, Thiago? O que tu querendo dizer? Pessoal, vocês podem entrar tanto pelo SISU na URGS quanto pelo vestibular. A diferença é que o vestibular da URGS ele é um vestibular que tem muito mais conteúdo, tá? É um vestibular muito mais específico, que vai pedir o detalhe do detalhe para vocês. Então, tem gente que prefere estudar pro vestibular da URGS para entrar na URGS, porque sabe, porque a prova é mais previsível. O que eu quero dizer com isso? Bom, eu sei que vai cair uma questão de X, de Y, de Z, e o Enem ele é um pouco menos previsível. Tem a sua previsão e tem muito mais interpretação. Então, quero entrar na URGS, eu posso tentar entrar pelo vestibular e pelo SISU ao mesmo tempo. Só que são duas provas diferentes, tá? Então, o concurso vestibular também tem as cotas, igual o SISU, tá? Na prática, vocês vão poder fazer 2 vezes um processo seletivo para entrar na URGS. Aqui a gente fala um pouquinho mais das modalidades das cotas também, L1, L2, L3, L4. E aí a gente entra na parte boa da URGS. Gente, como a universidade pública, como eu tinha dito para vocês, durante muito tempo ela foi um ambiente privilegiado, das pessoas que tinham dinheiro que conseguiam entrar na URGS. A URGS, ela, depois que teve as cotas e o perfil do estudante começou a mudar, ela foi criada, né, a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis com um foco muito maior nos alunos cotistas. E o que a Praia oferece para quem é cotista? Por exemplo, bolsas. Vocês podem receber um auxílio financeiro para transporte, um auxílio financeiro para material escolar, semestralmente, para que vocês consigam comprar as coisas. Vocês vão poder fazer bolsas de administrativas para vocês ganharem uma grana, que está sendo atualizada a bolsa agora, acho que ficou... Ô, Carol, tu lembra quanto ficou a bolsa? Acho que foi 600 e poucos reais para trabalhar 4 horas. Então, a URGS oferece esses benefícios para você se manterem na universidade, porque, bom, às vezes a pessoa não tem grana e aí ela não tem dinheiro nem para ir para a faculdade. Então, a URGS tem esses programas para ajudar vocês a continuarem. Ela não vai pagar o transporte todo, tá, pessoal, mas eles ajudam um percentual lá. Por exemplo, os alunos da pandemia receberam dinheiro na conta para poder ter para poder comprar um tablet, quem não tinha computador. Alguém chamou?
Tiago, posso me inscrever mais de um curso para a universidade pelo SISU? Sim. Você se inscreve em 2 cursos, mas só vai poder fazer um. Só podem manter uma matrícula em universidades públicas, tá? Então, vamos voltar. Pessoal, tem o restaurante universitário também, que é o RU. O que é o RU? É o restaurante que vocês podem almoçar e jantar por R$1,30, tá? É R$1,30, um baita almoço, é uma delícia. Então, vocês não precisam pagar a alimentação, que muitas vezes é o mais caro quando a gente estuda e trabalha fora. Quem é cotista não paga nada, literalmente nada. Vocês entram na universidade, vocês vão até o RU, tem vários restaurantes universitários ao longo dos campos da URGS, e aí vocês só chegam lá com o cartão de vocês, passam o cartão e almoçam e janta. É bom, né? Então tem tem o Centro de Lazer Tramandaí, acho que agora ele está meio fechado, mas basicamente são vários apartamentos que tinham um sorteio, né, que tu poderia ficar de forma gratuita também. Tem a Casa Estudante, né, que a Casa Estudante é uma casa que os estudantes que moram longe, eles vão lá, porque não podem se manter, enfim. Por exemplo, eu moro em Pelotas e eu passei na URGS. Bom, a URGS oferece, né, várias vagas para esses alunos que não têm onde morar, ou moram em cidades muito distantes, tá? É mais difícil o pessoal de Gravataí conseguir, tá? Porque eles priorizam os alunos de muito mais longe, enfim. Mas isso aqui também é um benefício que a URGS traz, tá? Bom, é isso, galera. Quero agora usar esse tempo final para a gente bater mais um papo. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando, né, que essas são algumas das oportunidades que vocês têm. A gente tem dois tipos de universidades, as universidades públicas e as privadas. A gente pode não pagar nas universidades privadas também. Então, foi muito bacana a gente poder ter trocado essas experiências hoje. E aí eu deixo aberto aqui para vocês falarem algumas coisas. Essas bolsas seriam só na URGS? Gente, muitas desses benefícios tem nas outras universidades federais, por exemplo, a de Santa Catarina. Eu não tenho certeza se tem tudo na de Santa Catarina, mas a RU com certeza tem. E bolsas administrativas também. Tiago, posso? Tá. Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Pessoal, também é algo interessante dizer a vocês que às vezes vocês só vão... eu fiz vestibular da Cezuca. Daí vocês fazem vestibular da Cezuca e logo depois vocês demonstram para eles a nota do Enem de vocês. E vocês conseguem desconto na faculdade. Vocês vão pagar uma parcela, mas conseguem desconto. Eu tenho uma aluna minha que agora ela se formou ano passado e ela está estudando na Cezuca, que iniciou, acho que foi anteontem, e ela está pagando somente 50%. Que os outros 50%, então, foi bolsa a partir, então, do Enem. Não é ProUni, não é SISU, não é nada disso. Eu vou lá, levo a minha nota do Enem e pergunto se eles me dão, então, uma bolsa com essa nota, tá? Eu sei que existe na Cezuca, eu sei que existe também na UBRA de Gravataí. Então, é aquilo, dá a cara a tapa, faz o vestibular deles e depois tenta essa modalidade de bolsa, né? Lembrando, às vezes também vocês fazem um vestibular de outra faculdade e essas outras faculdades também têm bolsa própria. Tem o financiamento de aluno próprio, tem algumas bolsas. É sempre que eu vou conseguir? Não é sempre. Raramente, são raros alunos que conseguem bolsa lá dentro, mas tem casos que conseguem. É interessante também dizer que para quem alunos, que consigam comprovar baixa renda, tem o passe livre. Gente, o passe livre é uma mão muito boa, ajuda horrores. Eu vivi de passe livre na faculdade, entende? Eu ia de passe livre, e daí na volta, como era de noite, eu voltava então com Sogil Transcal, aquele executivo, que daí não tinha o passe livre, mas tinha desconto de estudante no cartão. Eles davam 10% de desconto em linhas gerais e 15, 20 em linhas que eram executivas para modalidade, então, de faculdade mesmo, que eu pegava um que era PUC e FAPA. Então, eu conseguia, mesmo eles sendo aqueles de viagem, eu conseguia desconto neles de estudante. E esse daí não precisa nem apresentar baixa renda, gente, para esse desconto de 10% de estudante. Basta lá tu demonstrar que é estudante, que eles te dão. O que precisa, então, comprovar a baixa renda é o passe livre, que, olha, é ótimo. É muito bom que daí tu consegue, eu conseguia ir daqui de Gravataí para Porto Alegre, isenta, né? Eu não pagava nada, eu tinha 2 passagens por dia. Daí eu conseguia ir e sobrava uma, porque a passagem, então, da volta, eu usava o outro, que era de 20%, se eu não me engano.
Então, são formas que vocês têm que saberem, gente, porque assim, tá aí disponível. Então, se tá disponível para vocês, vocês têm que usufruir, têm que ir atrás, porque senão, se pouquíssima gente vai atrás disso, é um programa que eles vão dizer que não precisa, porque não tem alcance, e daí é cancelado. Então, sempre que for, vão atrás, porque esse é um espaço de vocês que deve ser ocupado. A universidade deve ser ocupada por todos e a todas, então. Maravilhosa, maravilhosa. Exato, pessoal, tem essas artimanhas também, que dependendo da universidade, tu chega com a tua nota do Enem e eles te dão um baita desconto. Baita desconto. Então, é importante que às vezes a gente faça, né, os vestibulares de outras universidades privadas, porque dessa forma, às vezes a gente consegue bolsa pela nota que a gente tira. Então, eu, por exemplo, faço na universidade privada, a FMP, que é a Fundação do Ministério Público, e eu ganhei uma bolsa lá de 50%. Então, é um exemplo de como, às vezes, a gente tem que olhar um pouco para fora também, sabe? Não só para as universidades públicas, não só para essas grandes universidades, mas sempre usando esses mecanismos, né? Então, acho que era isso, né, galera? Alguém tem mais algum ponto? Tranquilo, pessoal? Então tá, gente. Te agradeço a todos e a todas. Semana que vem, então, é às 9 da manhã. Ah, eu quero pedir para vocês, sigam o Instagram do Agarre. Por favor. Instagram. Gente, amanhã às 9 da manhã vocês vão ter que me aturar às 9 da manhã, ok? Eu quero vocês lá, porque a geografia é a primeira aula do ano, novamente. Semana que vem, né? Semana que vem. Então, me aturem, geografia, primeiro, 9 horas da manhã eu vou estar esperando vocês. No máximo, 9h05, e eu e o Vitor já vamos iniciar a aula, porque tem professores que preferem dar aula sozinhos, tá, gente? Eu e o Vitor, geralmente, temos uma dinâmica de vocês terem 2 professores dando a aula. Então, é igual aqui, o Thiago estava falando e eu estava contribuindo. É a mesma coisa que funciona comigo com o Vitor. A não ser se algum de nós tiver algum compromisso nesse sábado, que daí só um vai dar aula. Mas, geralmente, vocês têm 2 profs. O que eu não souber responder, o Vitor vai responder e vice-versa. Ou, às vezes, até ambos vão responder, mas cada um com seu ponto de vista, né? Já que nós somos pessoas diferentes, professores diferentes, vivências diferentes. Alguém levantou a mão? Oi, com licença. Eu Claro. tenho uma dúvida. Estou meio perdido, assim, quanto aos horários das aulas, assim, quando que vai ser. Por exemplo, é só nos sábados? Tem outros dias? Não entendi muito bem. Eu respondo? As aulas vão ser das 9 às 10, das 10 às 11, das 11 ao meio-dia, ok? Mais ou menos, tem um minutinho de intervalo de 15 minutos entre o segundo e o terceiro período. Ou seja, vai ser das 9 a meio-dia e 15, é isso, né, Thiago? Isso, aos sábados. Somente aos sábados pela manhã, gente. O nosso cursinho, ele visa realmente o Enem. Claro que nós vamos pegar o URSS, vamos pegar o vestibular, mas como é algo mais condensado, é algo bem mais curto o nosso prazo, né? Já que é só o sábado, não é que nem os cursinhos que são ao longo da semana, então é algo rápido, ó, pontual. O que a gente geografia geralmente cai mais no Enem? Então nós vamos, eu e o Vitor, lá fazer e pegar todos esses conteúdos e dar um para vocês ali. Se eu não me engano, são 6 aulas somente de geografia durante o ano. Então não tem muita coisa, então nós vamos direto ao ponto. É isso que mais cai, esses os conteúdos que geralmente caem. Não é algo, a nossa dinâmica é um pouco diferente da dinâmica daqueles cursinhos que são ao longo da semana, né, gente? Porque daí eles têm mais tempo, consegue fazer mais simulados com vocês. E teve aqui alguém perguntando se tinha simulado, eu não lembro. Geralmente nós não fazemos justamente, gente, porque a nossa aula ela é bem curta. Então nós não temos muito tempo. O que os professores disponibilizam ao longo do ano? Atividades. Vocês vão ter uma série de atividades, vai ter a aula e logo depois vai ter o material de aula e atividade para ser feita. A atividade tem que enviar de novo para o professor? Geralmente não. Só redação, então, que daí vocês vão ver com a prof. Bianca e com a prof. Carol, que sim, essa redação vocês vão ter que enviar de novo algumas para elas corrigirem e vocês terem uma ideia de como vocês estão. Fala, Raíssa. Eu queria fazer uma pergunta de como a gente vai saber as aulas que vão ter a cada semana. Isso vai ser colocado para vocês sempre um dia anterior, assim, na sexta-feira ali, de tarde, da noitezinha, vai ser colocado, amanhã vocês vão ter o primeiro período de geografia, segundo período de redação, terceiro período de física.
Por que vocês não... Vocês devem estar se perguntando, por que não é disponibilizado antes? Que, gente, é um cursinho gratuito, ok? Nós somos voluntários, ninguém está nos pagando aqui. Então, às vezes, o professor tem outro compromisso, que é com o serviço pago dele, que é com o serviço do dia a dia. Então, às vezes, o patrão fala, olha, fulano, tu tem que trabalhar no sábado. Então, entre nós, professores, nós temos que organizar que aquele professor não vai poder dar aula sábado. Então, entre a semana ali, nós organizamos para colocar outro professor no lugar. Por isso que, geralmente, nós só disponibilizamos as aulas na sexta-feira mesmo, de tarde ou de noite, que é quando os profs todos vão me dar ok, que eu sou a coordenadora docente, né, que os professores vão me dar ok, que eles dizem, não, Carol, amanhã eu vou conseguir dar aula, daí eu não preciso colocar ninguém no lugar desse prof, é certo. Daí, quando todos os profs me confirmaram que são 3 profs por sábado, eu coloco lá, gente, tal, amanhã, né, nós teremos aula no primeiro período de tal e tal e tal. Às vezes, gente, como vocês têm previsto, nós também temos imprevistos, o prof tenta logar na aula e ele não consegue. Tá sem internet, a internet caiu. Então, nós vamos ali, às vezes pode demorar um pouquinho, mas vamos colocar outro professor no lugar ou avisamos vocês. Mas, geralmente, os outros anos, tudo correu normalmente, falamos aí as aulas na sexta e a aula é dada, então, no sábado. O que o Thiago falou antes do início da aula, por favor, gente, não esqueçam os profs de gravarem aula. Às vezes eu tô aqui conversando com vocês, eu tô tão empolgada de estar conversando com vocês, que eu começo a dar aula e esqueço de gravar. Então, se possível, vocês vão notar que a aula não está sendo gravada, porque tem ali uma coisinha que está escrito gravação, ali em cima, em vermelho. Se não tiver aquilo ali, vocês avisem, prof, tu já começou a dar aula e não está gravando. Então, daí o prof vai lá e grava a aula para vocês reverem a aula, ou para aqueles que não estão presentes no dia, poderem, então, ver essa aula. Pessoal, são 100 períodos, tá? Ao todo. A gente vai até novembro daí, tá bom? Até antes ali do Enem, que daí a gente vai fazer um preparatório do Enem também. Um intensivo do intensivo. Mais alguma pergunta? Kevin, eu respondi. Pessoal, a gente pode disponibilizar tipo lugares que tenham simulados também para vocês se prepararem e tudo mais. Só vocês peçam e a gente vai atrás de tudo para vocês, porque a gente está aqui para fazer com que vocês passem na universidade. Esse é o nosso grande objetivo. Gente, semana que... olha aí, o Brian. Fala, Brian. Fala. O Brian vai falar? E desativaram meu som aqui para chamada. Que malandragem, hein? Bom, pessoal, eu acho que é isso, então. Semana que vem... obrigado, Brian, querido. Semana que vem, às 9 horas da manhã, todo mundo aqui para ter uma aula com a Carol. O Nos primeiro falando horário. ao longo da semana. Vou abrir o grupo ali para vocês conversarem, vocês baterem um papo. Se preparem, valorizem os profs. Ano que vem, a gente vai estar feliz da vida comemorando o ingresso de vocês na universidade. Tchau, gente. Oi, gente. Tchau, Se cuidem. tchau. Beijo, até mais. Bom fim de semana, pessoal. Semana que Beijo. vem. Espero vocês lá. Beijo. Muito 9 obrigado. horas da manhã. Valeu, Yuri. Simbora. Beijo, Carol. Tô indo também. Te cuida.